3 sinais de que você pode estar vivendo um evangelho incompleto. Pois é uma grande realidade para muita gente e que não seja para nós. Então vamos conversar sobre isso para a gente não cair nesse equívoco. Existe algo muito sério acontecendo nas igrejas dos nossos dias. Pessoas que há dias ou semanas ou anos, talvez até décadas, frequentam as suas igrejas, têm amizade aí com a liderança, com todo mundo, se dá bem com todo mundo, tem a sua Bíblia em casa, lê a Bíblia em casa, faz as suas orações, participa dos eventos, mas não experimenta a transformação na vida. E isso pode acontecer por vários motivos, por vários sinais. A gente vai ver aqui nesse vídeo 3 sinais que podem, se a gente não tomar cuidado, colarem na gente, encostarem na gente, aí no sentido de que a gente começa a agir assim se a gente não pensar. Eu sou o pastor Alexandre Idas, pastor da Igreja Presbiteriana do Brasil, atualmente aqui na cidade de Botucatu, São Paulo, e aproveito para agradecer os nossos mais de 100 inscritos que nós temos aqui. A gente está começando esse trabalho nesse canal, então eu convido você desde já a se inscrever aqui no nosso canal para a gente sempre conversar sobre essa questão: desenvolvimento cristão, vida com Deus, crescer na graça do conhecimento de Jesus Cristo, como diz lá em 2 Pedro 3,18, assim como em um dos nossos vídeos passados eu mencionei o Salmo de número 1, para a gente entender que a nossa lei, a lei da pessoa verdadeiramente feliz, aquele termo bíblico bem-aventurado, diz que está na lei do Senhor, e nessa lei, na lei de Deus, a gente medita dia e noite. Vamos lá então, eu queria falar com vocês sobre 3 sinais que nós precisamos atentar para eles não fazerem parte da nossa rotina. O primeiro, muito conhecimento e pouca transformação. Você tem o hábito de ler livros? Aqui no Brasil a gente tem o triste hábito de não ler, não é verdade? E a palavra de Deus? Você já leu a palavra de Deus inteira alguma vez na sua vida? Se já, eu quero te fazer outra pergunta. Você tem um livro favorito? A palavra do Senhor diz, o apóstolo Paulo diz, toda a escritura é útil para todos nós, toda ela é inspirada por Deus, e graças a Deus a gente tem um acesso à palavra. E às vezes a gente tem mais de uma versão, nós temos inúmeras versões de Bíblia em casa. A gente tem Bíblia do jovem, Bíblia do administrador, você tem a Bíblia de profecias tais, você tem a Bíblia da mulher, a Bíblia do vovô, da vovó. Nós temos acesso a tantos materiais, são tantos livros e livros bons, e das duas uma: ou você não tem o hábito de ler e não tem lido nenhum livro, e muitas vezes a gente deixa de ler até a palavra de Deus, é verdade? Ou a gente lê, mas o que é que a gente faz com tudo aquilo que a gente lê? Você já parou para pensar que muitas vezes a gente pode estar assim enumerando livros, eu li 10 livros, eu li 20 livros, mas falando sobre vida cristã, sobre negócios, sobre tudo, qualquer área da vida, mas trazendo aqui para a nossa área, para a espiritualidade. Eu li livros sobre a vida de Jesus, mas nós estamos de fato sendo transformados por isso? Muitas vezes a gente vai chegar à conclusão de que não. E por quê? Provavelmente a gente está tentando fazer essa mudança, promover essa mudança sozinhos, e sozinho a gente não vai conseguir mudar. Nós devemos ter a intenção, eu gosto muito dessa palavra, intencionalidade, para mudar, mas sozinhos nós não mudamos. Temos versículos decorados, cantamos músicas na nossa casa, mas a gente precisa lembrar que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. É poder de Deus, e a gente precisa viver isso. O segundo sinal de que muitas vezes a gente está vivendo esse Evangelho incompleto, ele diz que a vida cristã se torna apenas esse esforço humano. Sou eu quem faço, sou eu quem decido, e as coisas não funcionam assim. Nós não somos a mensagem, a Bíblia é a mensagem. Nós somos homens e mulheres que precisam entender que existe a necessidade de sermos mais parecidos com o Senhor Jesus Cristo. Termos o pensamento dele. A Bíblia diz que nós temos a mente de Cristo, mas a Bíblia também diz que nós precisamos nos encher do Espírito, e sem esse enchimento do Espírito Santo não vai acontecer nenhum tipo de mudança. Existe um terceiro sinal também. Jesus muitas vezes ele é entendido e é aceito por nós como nosso Senhor, como nosso Salvador. Glórias a Deus, Jesus entrou na minha vida, Ele é o meu Salvador, mas Ele também é o nosso Senhor. Eu gosto daquele versículo que está lá em Lucas 6,46, onde Jesus ele diz para algumas pessoas: por que vocês me chamam Senhor, Senhor,
e não fazem o que eu mando. E quando eu penso nisso, meus irmãos, eu também faço referência ao texto da grande comissão, Mateus 28, a partir do 16. Jesus, ele dá uma ordem clara para nós: vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas essas coisas que eu tenho ordenado, e eis que eu estou com vocês em todo o tempo. Então nós precisamos entender o seguinte, meus irmãos: nós precisamos do Espírito Santo na nossa vida, como esse agente de transformação, como esse agente, como esta pessoa, como o próprio Deus. O Espírito Santo é Deus, é a terceira pessoa da Trindade, Deus Pai, Filho, Deus Espírito, e precisamos dele. O Senhor Jesus diz lá em João 16, que ele iria para o Pai, mas ele enviaria a nós o Espírito Santo. A Bíblia diz que nós somos morada do Espírito Santo, a Bíblia diz que ele está conosco, a Bíblia diz que ele intercede por nós, e tudo isso para quê? Para que nós façamos aquilo que o Senhor, como Senhor, nos ordena. A pergunta que eu queria deixar para você, a reflexão que eu gostaria que você fizesse, de uma forma muito calma, mas com profundidade também, e muito séria: você está preocupado em ser um homem, em ser uma mulher cheio do Espírito Santo? Você tem o desejo no seu coração, um desejo profundo, um desejo que você possa, através dele, glorificar a Deus, dizer: eu quero ser mais parecido com o Senhor Jesus Cristo? Deixa eu abrir o coração para você aqui. Quando nós lutamos sozinhos, nós muitas vezes vamos chegar à conclusão de que isso é impossível para nós. É impossível porque nós tantas e tantas vezes lutamos contra tentações, contra pecados específicos, e em determinados momentos da vida, talvez tem gente que vive assim por anos, pecados de estimação, aqueles pecados que você já cansou de pedir perdão a Deus e parece que você nunca vai vencer. Isso acontece porque muitas vezes a gente decide lutar sozinho, e lutar sozinhos, nesta vida espiritual, é viver um evangelho incompleto. Nós precisamos de rendição, nós precisamos nos render ao poder do Espírito Santo de Deus, para sermos transformados, para experimentarmos aprofundamento no nosso relacionamento com o Senhor. É por isso que eu escrevi o livro De Volta ao Verdadeiro Evangelho, e nós estamos aqui nessa série de vídeos fazendo a propaganda dele, na verdade, porque ele tem esse desejo, o desejo que eu tive ao escrever esse livro, que diz ainda o papel do Espírito Santo no processo de transformação do discípulo de Cristo, é exatamente isso, a gente entender que nós precisamos do Espírito Santo para essa mudança. Para de andar sozinho, para de entender, para de viver como se você fosse o único agente de transformação. Nós não somos agentes de transformação sozinhos, seremos se o Espírito Santo do Senhor habitar em nós. Então eu queria que você pensasse sobre isso, queria te chamar também a refletir sobre isso juntamente conosco aqui no canal. Se você não está inscrito ainda, se inscreva aqui no nosso canal, vamos fortalecer, vamos crescer o canal para a glória do Senhor. Ative o sininho também das notificações aí para você receber aí as notícias sobre os próximos vídeos, as próximas publicações, e que a gente possa entender isso. Nós estamos aqui para caminhar no sentido dessa transformação, sermos homens e mulheres os quais, caminhando pela rua, as pessoas possam apontar para nós e dizer: olha, ali está alguém que está em processo de transformação, ali está um homem, ali está uma mulher, no qual o Senhor Deus tem feito um trabalho maravilhoso, e que assim a gente possa viver para a glória do Senhor. Isaías 43, versos 6 e 7 diz: tragam todos os meus filhos e filhas de longe, a todos os que eu criei, eu formei e fiz para o louvor da glória do meu nome. Pois é, se a gente tentar caminhar sozinho, a gente vai apenas olhar aqui para o aqui e agora, a gente vai perder essa percepção da eternidade, do eterno, a gente vai perder a possibilidade de viver como homens e mulheres que não são daqui. Nós somos forasteiros e peregrinos, mas temos a nossa pátria com o Senhor na eternidade, na glória dos céus, e vivemos o aqui e o agora já com essa perspectiva. O Espírito Santo vai nos auxiliar infinitamente nisso, porque a palavra do Senhor diz que Ele faz infinitamente, e é poderoso para fazer infinitamente mais do que nós pedimos ou pensamos, e que então a gente possa aqui nesse canal, através desses vídeos, dessas reflexões,
trabalhar esse crescimento, essa transformação para sermos homens e mulheres mais parecidos com o Senhor. O link do e-book aqui, ele está na descrição do vídeo também. Se você quiser, você pode comprar o seu exemplar físico também, a gente pode te entregar. E não deixe de participar conosco nessa jornada de transformação para sermos uma igreja que vive para a glória e para a honra do nosso Senhor. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, a você, a sua família, a sua casa, a sua igreja. Um grande abraço.